Olá, tudo bem? Eu vou fazer a leitura de alguns versículos que falam a respeito do primeiro dia da semana, domingo, e que a religião tem transformado esse primeiro dia da semana como sendo o dia do Senhor. Então, em cima dessas passagens, eu quero passar a você a dificuldade que um religioso tem ao fazer a leitura, sendo controlada por uma doutrina religiosa, como é difícil ele diferenciar o primeiro dia da semana, domingo, para o dia do Senhor. Enquanto isso, o que acontece? Enquanto a pessoa não tem não consegue entender essa diferença entre o primeiro dia da semana, o domingo, e o dia do Senhor, ela não consegue entender o livro do Apocalipse. A pessoa tem uma dificuldade 100% de entender os 22 capítulos do livro do Apocalipse. Para que foi escrito o livro do Apocalipse? Por que foi escrito o livro do Apocalipse? Qual é o sentido de João estar lá na ilha de Patmos e somente o dia do Senhor ser domingo, como os doutores colocam no rodapé das Bíblias de estudo? Qual o sentido disso? Não tem sentido nenhum. Atos capítulo 20, versículo 7, assim está escrito. Atos capítulo 20, versículo 7. Eu estou utilizando o texto da Nova Almeida atualizada, a NA. No primeiro dia da semana, nós nos reunimos a fim de partir o pão. Paulo, que pretendia viajar no dia seguinte, falava aos irmãos e prolongou a mensagem até a meia-noite. Olha aqui. No primeiro dia da semana, nós nos reunimos a fim de partir o pão. Qual é o primeiro dia da semana? Domingo. Domingo é o primeiro dia da semana. Está falando aqui que domingo é o dia do Senhor? Ou era o dia do Senhor? Não. Aqui está falando que o primeiro dia da semana é domingo. Mas, você pega uma Bíblia e você vê aqui embaixo, no rodapé, os doutores, os que se dizem mestres, colocam como esse primeiro dia da semana sendo o dia do Senhor. Por quê? Porque Jesus ressuscitou no domingo. Mas aí eu pergunto, aonde nos 66 livros da Bíblia, é um desafio que eu faço, simples, um desafio simples. Você que é um teólogo, você que é um mestre, você que é um doutor, coloque aí no comentário. Conforme esse versículo aqui, o domingo é o dia do Senhor. Põe sábado também, pode ser sábado, porque eles dizem que no Velho Testamento, sábado era o dia do Senhor, porque Deus descansou no sétimo dia. Não sei se o Espírito descansou, isso é uma fábula de Moisés, mas até aí deixa para lá. Como que Deus vai descansar sendo Ele Espírito? Deixa isso para lá. Então, no primeiro dia da semana. Agora nós vamos para 1 Coríntios, capítulo 16, versículo do 1 ao 4. Deixa eu mostrar aqui, porque teve uma irmã esses dias falando, esse irmão não lê Bíblia. Aqui, estou lendo a Bíblia sim, tá? Está aqui, ó, no meu tablet. Então, 1 Coríntios, capítulo 16, do versículo 1 ao 4. Quanto à coleta para os santos, façam também vocês como ordenei às igrejas da Galácia. 2. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que não seja necessário fazer coletas quando eu for. E, quando eu tiver chegado, enviarei com cartas aqueles que vocês aprovarem, para que levem a oferta errada, contribuição. Paulo não mais falava oferta, porque oferta foi um mandamento da lei para a manutenção do templo que foi derrubado no ano 70. E ali naqueles dias, claro que o templo estava de pé. Então, Paulo aqui iria falar oferta se fosse algo levado no templo dos judeus. Aqui os irmãos se reuniam como igreja, não na igreja, não em templo. Então é importante você diferenciar essa palavra. Contribuição, dádiva, doação para oferta.
Malaquias capítulo 3, versículo do 8 ao 10. Não me roubaram, estão me roubando nos dízimos, mantimentos e nas ofertas. Isso era, lá em Neemias capítulo 10, ofertas era recolhido dos judeus para a manutenção do templo e as suas festividades. E quando eu tiver chegado, enviarei com cartas aqueles que vocês aprovarem para que levem a contribuição de vocês a Jerusalém. Não era para líder, era para os pobres de Jerusalém. 4. Se for conveniente, se for conveniente que eu vá, eles irão comigo. Veja então aqui, 1 Coríntios capítulo 16, versículo 1 ao 4. Diz que no primeiro dia da semana, também não fala dia do Senhor. Fala, primeiro dia da semana, domingo. Quando você vem aqui e você clica aqui, ó, deixa eu ver se você consegue ver. Clica aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Vou clicar 2 vezes. Olha a referência que eles me colocam. Ó, a referência que eles me colocam aqui, ó. Vê se você consegue ver. Atos capítulo 20, versículo 7, que eu já li. E Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Olha como é difícil, então, uma pessoa que não está tendo um entendimento, acredito eu, dado por Deus, espiritual. A pessoa vai por essas bíblias de estudo. Aí a pessoa tem um aplicativo desse, aí clica aqui 2 vezes, Apocalipse 1:10. Aí você vai lá para Apocalipse 1:10 e você cai aonde? Achei-me no Espírito no dia do Senhor e ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta. Se você for lá em Sofonias capítulo 1, do versículo 7 em diante, você vai ver que o dia do Senhor haveria toque de trombetas. Como então que eu posso pegar esse dia do Senhor de Apocalipse 1:10 e falar que esse dia do Senhor aqui era o primeiro dia da semana? Que João estava ali no domingo, no primeiro dia da semana, fazendo oração, louvando. Não, gente. João estava falando aqui que o dia do Senhor, tão falado, tão profetizado, havia chegado. Por isso que os 22 capítulos de Apocalipse são capítulos de sentença, de julgamento, de sangue, de sofrimento, de aflição, de fogo, de fumaça, de enxofre. Porque assim aconteceu dentro de Jerusalém, do ano 69 à metade do ano 70, durante 390 dias. Então eu espero que esteja sendo útil para você esse vídeo, para você dar mais atenção nisso, diferenciar o primeiro dia da semana para o dia do Senhor. Porque enquanto você não conseguir diferenciar isso, você não vai entender o livro do Apocalipse. Você vai ser mais um que acha que o dia do Senhor é domingo. Mas, se nós lermos Malaquias capítulo 4, versículo 5, você vê a diferença. Eis que eu lhes enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E aí eu te pergunto, e Elias já veio para que aconteça o dia do Senhor? Mateus capítulo 17, versículo 10 ao 13. Mateus capítulo 17, versículo 10 ao 13. Mas os discípulos perguntaram a Jesus: por que então os escribas dizem ser necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu no versículo 11: de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Versículo 12: eu, porém, lhes digo que Elias já veio e não o reconheceram. Pelo contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem irá sofrer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que ele estava se referindo a João Batista. João Batista, Elias já veio no espírito de João Batista, por isso o dia do Senhor já aconteceu há quase 2000 anos. Tá bom? Então eu espero ter sido útil esse vídeo. Curta, comente, compartilhe, se inscreva e até a próxima. Assim, o Pai do nosso Espírito permitir. Tá bom? Tchau, tchau.